não pode assistir a aula no momento, pode assistir depois a qualquer instante. Uma coisa que é importante, só reforçar, vocês já devem estar cansados de ouvir, é que tem sempre uma atividade em toda a aula, que é importante que vocês façam, porque é ela que vai ser a resposta de vocês, né, a participação de vocês é que vai ser o item que vai ser utilizado para a gente dar as presenças. Então, para a gente poder saber que realmente vocês participaram, independente de assistir a aula na hora ou assistir mais tarde, desculpa, fazer a atividade vai ser o diferencial para vocês terem a presença, tá? Então, não esqueçam de fazer, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar, assim. Eu acho que é isso. Acho que, por enquanto, é isso. Eu acho importante a participação de vocês, tá? Então, a qualquer instante, se vocês precisarem, tiverem dúvida, quiserem interromper para perguntar, fiquem à vontade. Vocês não imaginam como é chato a gente ficar falando aqui sozinhos, sem ter ninguém perguntando e comentando, porque daí a gente acha que está todo mundo meio assim, tipo, ai, que saco. Então, se vocês puderem participar, né, tiverem dúvidas, perguntem, tudo mais, para que a aula fique mais dinâmica. Beleza? Sim. E quando... Obrigado, Michele. Beleza. E quando eu fizer alguma pergunta também, não se acanhem de responder, mesmo que vocês não tenham certeza, não precisa ter medo de responder alguma coisa e de repente está errado, porque na verdade é assim. Vocês estão aqui para aprender, né? Então ninguém tem obrigação nenhuma de saber de nada. Nem eu tenho obrigação de saber de tudo. Eu sei daquilo que eu estou falando, mas tem um monte de coisa que eu não sei. E quando eu não souber, eu vou dizer, olha, eu não sei e vou procurar. Tá? Então, aqui nós estamos todos no mesmo pé. Alguns sabem um pouquinho mais, alguns sabem um pouquinho menos, mas sempre a gente está aqui para aprender. Todo mundo, inclusive eu. Beleza? Beleza. Muito bem, então. Bom, vocês sabem o nome da disciplina que a gente vai trabalhar esse semestre, né? Todo mundo sabe ou tem alguém que ainda não sabe qual é a disciplina de hoje? Viram esse silêncio que me dá um pouquinho de preocupação. Farmacotécnica, muito bem. Obrigado, Michele, por responder. Então, a disciplina que a gente vai trabalhar esse semestre é farmacotécnica. E o que é farmacotécnica? Alguém tem ideia? Não tem. Não? Não. Não quer arriscar? A Artemis falou que não também. Ninguém quer arriscar? Farmacotécnica. Isso. Ou por fármaco, só a técnica de farmácia, É quase isso. Fazer o fármaco. Isso mesmo. E em que área que a gente trabalha fazendo fármaco? Tem duas áreas grandes que a gente trabalha que nós produzimos... Indústria e manipulação. Isso, né? Exatamente. Indústria e manipulação. Nós vamos trabalhar com a técnica de produção de fármaco de forma individualizada, ou seja, manipulação. Tá? Então, durante todo esse semestre, a gente vai trabalhar com manipulação. Vamos ver... Bom, eu já mostro para vocês o que a gente vai ver no semestre, tá? Deixa eu colocar o material aqui. Então... Tá aparecendo para vocês o plano de aula aí? Não.
Para mim, não. Não? Agora Não. sim. Apareceu? Tá. Sim. Tem alguém que não? Para mim, não. Tá acontecendo de vez em quando. Deixa eu tentar colocar de novo para ver se aparece. Só um pouquinho. Tá dando umas travadas feias. Vamos lá. E o online até desapareceu. Deixa eu tentar abrir aqui de novo. O plano de ensino está no AVA de vocês, está lá antes das primeiras aulas. Se vocês precisarem de alguma informação, alguma coisa para consultar, é só dar uma olhadinha lá. A gente só vai ver alguns pontos do plano que são importantes, mas ele está completo lá se vocês quiserem pesquisar. Aqui. E agora, apareceu? Agora está aparecendo. Tá? Sim. Tá. Então, a disciplina, como eu falei, é a disciplina de farmacotécnica, né? A carga horária dela é de 66 horas, ela tem aproximadamente 54 horas de teoria e 12 horas de prática. Com todo esse processo que a gente está passando, as práticas vão ser deixadas lá para o final, tá? Então, geralmente, a disciplina intercala essas práticas durante o semestre. Então, tem uma prática lá no começo de agosto, metade de agosto, mês de setembro, e assim vai. Só que com todo esse problema, que a gente não pode ficar muito próximo, tudo, elas foram jogadas lá para o final, com a esperança de que, né, até o final a gente possa se reunir, nem que seja de uma forma um pouco mais distanciada, mas que a gente possa ter um cenário melhor e a gente possa, então, se encontrar para fazer essas práticas. São bem interessantes, as práticas são a melhor parte, eu acho, mas, nesse caso, nesse semestre, a gente vai ter que jogar lá para o final mesmo. Então, a gente vai ver toda a teoria primeiro e depois, lá no final, a gente dá esse jeito e faz as práticas. Eu digo que é a parte mais legal porque é a parte que vocês vão aplicar aquilo que vocês aprenderam, né, aquilo que vocês viram na disciplina, colocando a mão na massa, tá bom? Bom, aqui tem algumas informações que não interessam agora. O importante é ver a ementa, para que vocês entendam o que a gente vai ver durante esse semestre. Bom, a ementa começa assim: conhecimento do funcionamento de uma farmácia magistral. Então, vocês vão ver vários nomes diferentes para uma farmácia de manipulação. Vocês vão ver farmácia magistral, farmácia de manipulação, farmácia galênica, são vários os nomes que dão para o que a gente conhece como farmácia de manipulação. Então, a gente vai entender o conhecimento, como é que funciona, tudo mais. Para isso, a gente precisa da legislação. Então, a gente vai ver algumas coisas da legislação. Mais importantes são as boas práticas de manipulação, que é uma legislação específica que fala para a gente como que tem que ser a estrutura física de uma farmácia, como que tem que ser os procedimentos dentro da farmácia, como que você tem que se comportar como profissional e assim por diante. Então, uma legislação bem completa que traz todas as informações que são importantes e que são necessárias para quem trabalha na área. Aliás, perguntando nisso, tem alguém no grupo aqui que conhece uma farmácia de manipulação por dentro, já trabalhou, já estagiou, ou não tem ninguém que conheça? Deixa eu voltar ali para o... Alguém eu conheço só. Jonathan que falou? Conhece como? De um amigo meu. Ah, tá. Não como estagiário. Foi conhecer para ver como que é, só. Isso. Não trabalhou. Dispensação. Entendi. Quem mais? Tem mais alguém?
pelo jeito, não? E, Jonathan, se imaginava que era do jeito que você encontrou na farmácia? Ou você imaginava que era de forma diferente? Ou não imaginava? Algumas coisas sim, outras não, né? Aham, Tipo, bom, mais ou menos, né? Tudo é show de bola. É primeiro aham. lidar com gente. Desculpa a sinceridade. Tá, então eu vou te contar uma coisa, trazer uma decepção bastante grande. Você, como farmacêutico, você vai ter que lidar com gente, mesmo na farmácia de manipulação. Não, eu sei, já lido há um tempinho já. Não, é mais tranquilo, claro. É um tipo de trabalho que você não tem interação com outras pessoas, mas só com poucas pessoas, então é mais tranquilo. Realmente, eu já trabalhei por muito tempo em dispensação e eu sei como que é a coisa, que tem dias que parece que as pessoas todas se reúnem para, tipo, todas acordaram, o que eu vou fazer hoje? Quem que eu vou incomodar hoje? Acho que eu vou lá na farmácia. Às vezes parece que é assim que acontece, não parece? Verdade. E dentro de uma farmácia de manipulação, claro, é muito menor esse contato. Mas a gente tem problema com o funcionário, tem problema com fornecedor, tem problema com paciente, né? Numa escala muito menor, mas tem. Então, acaba tendo esses problemas. E uma coisa que é bastante importante, que muita gente acha que vai ser muito legal trabalhar numa farmácia de manipulação, é que acha que vai ficar todo o tempo lá produzindo fórmulas, fazendo coisas e tudo mais. Infelizmente, o farmacêutico, ele não tem tempo de ir lá e colocar a mão na massa. Então, já decepcionando vocês, o farmacêutico, ele tem que aprender, eles têm que saber como fazer, mas no dia a dia ele tem tanta atividade fora do laboratório que ele não consegue colocar a mão na massa. É difícil você encontrar uma farmácia de manipulação que o farmacêutico vá lá e prepare o medicamento. Ele geralmente faz o quê? Ele vai lá e treina um funcionário, né? Até que o funcionário fique muito bem treinado e faça os processos direitinho. E quem acaba fazendo é esse funcionário de confiança, porque o farmacêutico mesmo ele tem tanta atividade que ele não tem tempo para fazer isso, infelizmente. Mas precisa se saber, precisa se entender para você poder passar, né, esse conhecimento, passar as técnicas e também avaliar as coisas que estão acontecendo. Então, você, como farmacêutico, faz mais uma supervisão do processo de manipulação do que colocar a mesma mão na massa, tá? Bom, para quem nunca, ninguém mais respondeu, só o Jonathan respondeu, mas então eu imagino que ninguém mais conheça uma farmácia de manipulação por dentro. Eu coloquei um videozinho, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, só para vocês terem uma noção. É um vídeo que eu achei na internet de uma farmácia de manipulação, só para vocês entenderem mais ou menos como que é dentro de uma farmácia de manipulação, como que a coisa acontece, tá? Bom, vamos voltar lá. Professor, dá licença só um pouquinho só. Diga. Eu não sei se é só para mim aqui, mas tá bem escura a tua imagem, não tô conseguindo nem ver teu rosto aqui. Talvez é que eu não queira aparecer, não quero assustar vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo me ver. Mas também não sei se é só o meu problema. É verdade, tá mesmo. Deixa eu acender uma luz aqui para ver. Agora sim. Melhora? Melhorou. Pronto, assustei todo mundo, ninguém mais dorme. Não, tava só uma sombra aí. Agora tá legal. Tá. Então, essas coisas são importantes que vocês me falem, né? Tipo, não tô vendo, não tá aparecendo o material. Então, agradeço por ter falado e qualquer coisa, por favor, falem comigo, tá? Interrompam sempre que for possível e necessário, beleza? Bom, vamos voltar lá.
que mais que a gente vai ver? Então, a gente vai ver essas boas práticas de manipulação, a gente vai ver a parte da legislação. Questão de administração de medicamentos, eu acredito que a gente possa até tirar aqui do material e ver coisas mais importantes, porque eu imagino que vocês já tenham visto ou vão ver as vias de administração de medicamentos em farmacologia. Vocês já viram? Ou estão fazendo farmacologia agora? Já vimos. Já? Já fizemos. Então, melhor nem, né? Se vocês já viram, para que a gente vê de novo? Usa o tempo para outras coisas. São mais importantes os conhecimentos das operações farmacêuticas, né? Então, como que se prepara um creme, como que se prepara uma cápsula, como que se prepara um gel, que técnica que precisa para isso, esse tipo de coisa, do que a gente falar das vias de administração que vocês já viram. Outra coisa importante, que talvez já dê uma certa chateação, é que a gente precisa de cálculos, né? Tudo é baseado em cálculos, mas os cálculos são bem simples, 99% dos cálculos que a gente utiliza são regras de 3. Quem domina a regra de 3 não precisa se preocupar. Quem não domina vai aprender. A gente vai usar, então, no final das contas, vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Esses cálculos, a gente não vai parar uma aula só para fazer cálculos, vão estar muito ligados com o que a gente for abordando durante o período, tá? O que mais? Desculpa. Aí a gente vai começar a ver as formas farmacêuticas diferentes. Então, a gente vai ver preparações medicinais extrativas. Então, aqueles processos que vocês vão ver lá na farmacognosia. Já tiveram farmacognosia? Sim. Sim. Então, vocês já viram extração de óleos, extração de princípio ativo de folha, de planta, de uma forma geral, né? Preparo de tintura, tal, essas coisas assim. A gente vai dar só uma abordada rápida, que é importante. Aí vamos dividir a disciplina em 3 grupos. As formas farmacêuticas chamadas de líquidas, as semissólidas e as sólidas. Então, a gente começa falando de todas as formas farmacêuticas líquidas, então a gente vai falar de solução, suspensão e outras mais. Depois a gente vai para as semissólidas, que são aquelas que não tem nenhuma característica de líquida, nenhuma característica de totalmente sólida, como gel, creme, loção, esse tipo de coisa. E lá no final a gente acaba por trabalhar com as formas farmacêuticas sólidas, que são as cápsulas, comprimido, os pós, de uma forma geral. E dentro disso tudo a gente tem todas as formas farmacêuticas que são produzidas e utilizadas numa farmácia de manipulação. Temos que falar um pouquinho de embalagem também. Temos que falar um pouquinho de... O que mais? Sim, claro. Substâncias que a gente utiliza para trazer alguns benefícios nas formulações, né? Então, por exemplo, quando eu preparo uma formulação, um creme, se eu fizer só o preparo do creme utilizando só as matérias-primas base, né? Dá 3, 4 dias, esse creme começa a aparecer fungo, esse tipo de coisa. Então, substâncias que eu posso utilizar para conservar, substâncias que eu posso utilizar para dar uma cor, para dar um sabor. Esse tipo de substância a gente vai estudar também. E o que mais? E basicamente é isso que a gente vai trabalhar no semestre, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não, Não? tá tranquilo, por enquanto tranquilo. Beleza, então. Bom, aí o que mais que é importante que a gente veja aqui? Aqui tem o conteúdo programático, ele está daí bem detalhado, o que a gente vai ver, só que com esse processo todo da pandemia, ele não vai seguir totalmente essa ordem, então, de repente, vai ter
coisas que vão vir antes do que está colocado ali, tá? Então, pode ser que tenha algumas diferenças. Provas. Então, as provas já têm data, né? As provas do primeiro bimestre vão ser do dia 1º ao dia 7 de outubro. E elas vão valer, a prova em si, 6 pontos. E as atividades vão valer... Nossa, por que está colocado 3 aqui? As atividades vão valer 4 pontos, tá? No total, a gente tem aí os 10. No segundo bimestre, que vão ser de 1º a 7 de dezembro, a gente já tem essa nota mais pulverizada, né? Então, a prova em si vai valer 5 pontos, as atividades vão valer 2 pontos, tem a avaliação multidisciplinar que vale 1 ponto, que eu sugiro que vocês façam, que ajuda bastante, e tem o projeto integrador também, que vale 2 pontos. Então, tudo isso está colocado ali, eu só preciso arrumar esse valor da atividade do primeiro bimestre, mas já está tudo decidido como vai ser, tá? Então, fiquem atentos a isso, faça o projeto integrador, é legal, é interessante, faça a avaliação também, até para que vocês tenham uma noção do que, de como vocês estão em relação ao aprendizado, né? Se de repente a forma como vocês estão estudando, a forma como vocês estão vendo, está sendo efetiva ou não está, e assim por diante, tá? Aqui no final a gente tem a bibliografia, então esses livros têm todos esses da bibliografia básica têm todos na biblioteca, que infelizmente está fechada, né? E a bibliografia complementar, uma boa parte deles tem na biblioteca virtual, e tem algumas coisas que vocês encontram na internet. Então, de uma forma ou de outra, vocês encontram material para utilizar. Sendo que este livro aqui, para quem vai trabalhar na área de farmacotécnica, é o mais importante de todos. De um farmacêutico brasileiro, que ele no livro dele, ele coloca tudo que você precisa saber, tudo que você precisa de informação para trabalhar numa farmácia de manipulação. Então, ele é muito detalhado, ele é muito fácil de entender e ele é muito prático, tá? Bom, aí aqui tem as aulas, uma a uma, tal. Para quem quiser dar uma olhada depois, é só buscar lá no AVA, que ela está lá. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo, prof. Então, vamos lá agora. Deixa eu voltar aqui. Aparece o slide para vocês? Sim. Não? Sim. Sim? Tá. Sim. Ok. Ele está só travando aqui. Vamos ver se ele... Tá. Então, essa apresentação já está no sistema também, para quem quiser dar uma olhadinha. A única diferença da apresentação que eu deixei para vocês é que eu não consegui carregar ela com o vídeo, que fica muito pesado e o sistema não suporta. Daí lá eu coloquei, então, o linkzinho do YouTube para quem quiser, de repente, dar mais uma olhada no vídeo, qualquer coisa assim. Então, farmácia magistral é a mesma coisa que farmácia de manipulação, tem vários nomes diferentes, tá? Farmácia galênica. Então, vocês vão encontrar das mais variadas formas. Como que a gente caracteriza uma farmácia magistral? A gente caracteriza como sendo um espaço físico destinado a preparo de formulações através de prescrições. Esse já é um ponto bastante importante. Diferentemente da farmácia de dispensação, que você chega lá e você precisa de um medicamento, e muitos dos medicamentos que teriam que ser vendidos só com prescrição médica, que vem com aquela tarja, né, escrito venda a sua prescrição médica, mas você consegue comprar sem
a receita. Na farmácia magistral, não acontece bem assim. Na farmácia magistral, 99% dos casos, existem alguns casos que não precisa da prescrição, mas a maior parte é necessário, então, que você, como paciente, como cliente, chegue com a prescrição. Então, você chega lá, entrega a prescrição, essa prescrição é avaliada, e, se for possível, né, depois de todo um processo de avaliação, a farmácia aceita fazer a prescrição, né, faz um valor para você, você aceitando o valor, começa o processo de produção. Então, essa receita, então, segue para os laboratórios, aonde vai, então, ser solicitada a produção, a manipulação desse medicamento. Então, daí tem todo um processo que vocês vão entender mais tarde, quando a gente for abordando sobre isso, tá? Mas é importante que vocês entendam que dentro da farmácia de manipulação tem essa diferença da farmácia de dispensação, onde a maior parte das manipulações que são feitas, elas são feitas baseadas em uma receita de um profissional, tá? Não dá para eu chegar lá, por exemplo, numa farmácia de manipulação, sem uma receita e pedir... deixa eu pensar o que aqui. Professor, Oi. e essas receitas, elas têm quanto tempo de validade? Depende. Depende de como a receita está escrita. Tem receita, por exemplo, que é de uso contínuo, ela tem uma validade maior, né? Você pode repetir a formulação, daí você repete a formulação conforme o que está escrito ali na prescrição. Tem algumas que, teoricamente, tem que ser feitas dentro do período de um mês, depende muito. Daí tem, claro, aquelas regras que valem também da dispensação em relação a medicamento controlado, antibiótico, esse tipo de coisa, tá? Então, seguem daí as mesmas regras, tá? Ok. Bom, então, essas prescrições, né, elas são praticamente obrigatórias. Eu não posso chegar e pedir para fazer lá não sei, um medicamento que eu consigo comprar normalmente lá na farmácia de dispensação. Um minoxidil, por exemplo. Minoxidil, na prática, a gente vê, às vezes, acontecer isso, sabe? Na prática, tem alguns produtos que as farmácias acabam fazendo quando sabem que aquele produto é seguro. Mas, tipo um tratamento, assim, um antifúngico oral, um xarope para algum tipo de alergia, alguma coisa assim muito mais específica, não tem como fazer, né? Tipo, eu tô com... Como acontece muito na dispensação, a pessoa chega, né, e pede para o farmacêutico algum tipo de indicação, e o farmacêutico vai lá e, mesmo não podendo, né, ele indica um produto tarjado que está dentro do balcão. Na farmácia de manipulação já é um pouquinho mais rígido isso, e daí o farmacêutico geralmente não faz. Não quer dizer que todo mundo siga essas regras, né? A gente está num país onde as regras elas são elásticas, né? Às vezes as pessoas têm uma visão um pouquinho diferente, elas acabam por não cumprir exatamente as regras, tá? Mas, de uma forma geral, dentro da legislação, é assim que acontece. Quando que não tem necessidade dessa prescrição? Em alguns casos específicos. Quando são produtos que podem ser indicação do farmacêutico, porque o farmacêutico pode prescrever hoje, né? Ele pode indicar e prescrever, e os produtos que a gente chama de oficinais, que são produtos que estão dentro de alguns livros que são livros base da farmacotécnica e da manipulação, que são as chamadas farmacopeias. Mais tarde a gente vai ver o que são essas farmacopeias, mas são livros que têm várias edições, desde uma edição lá de 1920 e pouco até edições mais recentes. Então a gente tem várias edições,
e dentro dessas edições tem várias formulações que estão descritas nesses livros. Então, se existir uma formulação dentro desse livro, o farmacêutico pode fazer sem necessidade de receita. Então, deixa eu pensar, é que tem algumas coisas que são muito antigas, mas, por exemplo, pasta d'água. Pasta d'água está lá na primeira, na segunda edição da Farmacopeia brasileira. Ela está descrita lá, o que vai, como é que faz, qual que é o processo, tudo certinho. Então, se de repente alguém chegar na farmácia de manipulação, falar com o farmacêutico, olha, eu estou com uma coceira na pele, não sei o que e tal, o farmacêutico pode indicar essa pasta d'água porque ela está descrita em um desses livros. E pelo fato de ele poder prescrever alguns produtos também. Mas, de uma forma geral, está ligado com uma prescrição, tá? Vamos em frente. A gente pode falar que a farmácia de manipulação é um segmento farmacêutico onde os pacientes têm acesso a uma farmacoterapia individualizada, a medicamentos órfãos e fármacos descontinuados pela indústria farmacêutica. Então, é uma farmácia especializada, porque ela vai produzir medicamentos mais individualizados para o paciente. Pense o seguinte, o paciente está com um processo inflamatório e o médico vai lá e prescreve Cataflam para ele, diclofenaco. Quantas formas farmacêuticas ele pode prescrever para uma pessoa de diclofenaco? Que concentrações que tem de diclofenaco em comprimido? Cápsula dispersível, comprimido. Mas todos em 3 concentrações, não são? 50 miligramas, 75 e 100, não é? Ah, tá. A dosagem. Isso. E por que tem 50, 75 e 100? Potência. Mas será que todo mundo vai precisar exatamente de 50 miligramas, ou de 75 miligramas, ou 100 miligramas? Ou será que, pelo fato de ser industrializado, a indústria teve que escolher as concentrações, né, médias para atender toda a população? O que vocês acham? Eu acho que é a indústria que decidiu assim. Exato, a indústria, mesmo sabendo que cada pessoa, para cada substância, reage de uma forma diferente, e talvez a concentração ideal para aquela pessoa seja diferente daquilo que eles colocam no mercado, eles não conseguem colocar, por exemplo, vamos fazer lá o diclofenaco de 50 miligramas, 55 miligramas, 60 miligramas, 65, 70. Várias apresentações diferentes, né? Então, eles fazem o quê? Eles fazem a média e a pessoa que tome aquele medicamento que está mais próximo da necessidade dela. Tá certo? Uhum. Dentro da manipulação, você pode fazer algo muito mais específico. Então, o médico pode perceber lá que o paciente, ao invés de tomar 50 miligramas ou 75 miligramas, o ideal para ele não seria nenhum nem outro, mas algo em torno de 60 miligramas, 65 miligramas. Aí ele pode mandar fazer na farmácia de manipulação nessa concentração específica para o determinado indivíduo, tá? Um creme lá com ureia. No mercado, você vai encontrar ureia o quê? 10%, 5%, mas no caso específico de um determinado paciente, o médico percebeu que 10% seria uma concentração muito alta, 5% uma concentração muito baixa, ideal para aquele paciente seria de 7%. Ele pode pedir, então, fazer uma prescrição com 7% que a farmácia vai fazer. Então, por isso a gente chama isso de farmacoterapia individualizada. Então, é para aquela pessoa.
aquela concentração, ou mesmo para um tratamento, o médico já prescreve lá uma determinada quantidade de cápsulas, por exemplo, para o tratamento completo. Digamos que tenha que preparar lá um... Nossa, hoje eu tô difícil de exemplo, viu? Mas digamos que seja lá, mesmo diclofenaco. Ele quer que o paciente tome diclofenaco por 2 dias só, tá? 3 vezes ao dia. Então, 2 dias, 3 vezes ao dia, quantos comprimidos ou quantas cápsulas o paciente teria que tomar? 6. 6. E quando ele vai na farmácia, ele tem que comprar quantos comprimidos? 10. Ou mais, né? E o que faz com o resto, o que sobrou? Ele guarda E depois toma. ele toma por conta. Isso, exatamente. Ou dá para o vizinho, ou dá para outra pessoa que está com um sintoma parecido e assim por diante, né? Exatamente. E isso Mas, a gente... professor, mas eu não sei, mas tem alguns médicos também que quase tudo que ele prescreve é manipulado. Sim, Pode existir uma parceria com alguma farmácia de manipulação? pode. Não pode. A lei não Não pode permite. na ética, né? A lei não permite, mas acontece. Na verdade, as farmácias, a maior parte delas não sobrevive se não tiver algum tipo de Padrinho. ter esse tipo de convênio, digamos assim, né? Essa coisa de pagar uma certa porcentagem para os médicos. Porque, infelizmente, se isso não acontecer, as farmácias não sobrevivem. Mas não dentro da lei, isso não poderia acontecer. Mas o que a gente vê, pelo menos na parte dos médicos mais sérios, a gente vê que eles não abusam dos produtos manipulados. Então, eles não mandam prescrições de coisas que não são importantes. Claro, tem as suas exceções, e quando tem essas exceções, elas são bem complicadas. Mas, de uma forma geral, a gente vê que os médicos não abusam. Eles até utilizam de uma forma mais consciente, porque eles querem manter os clientes também, né? Porque os clientes, hoje em dia, eles não são mais bobos, né? Não são mais... Leigos. Não, todo mundo sabe que esse tipo de coisa acontece. Então, os pacientes também ficam bastante espertos. Mas tem, principalmente dentro de certas áreas, alguns médicos que prescrevem em excesso, exatamente pensando nessa questão do lucro, né, da comissão que ele vai ganhar por estar prescrevendo. E essa área está muito ligada com a questão da beleza, principalmente emagrecimento, né? Que aí a gente sabe de coisas assim de assustar. Eu vou contando para vocês, conforme as aulas vão passando, eu vou contando algumas histórias que a gente ouve falar, tá? Mas, sim, tem esse problema. Mas, se as farmácias não fizerem isso, primeiro, elas não ficam conhecidas, né? Então, elas têm que... para sobreviver, elas precisam ter uma demanda de prescrições, né? E muitas vezes essa demanda para que elas comecem a ficar conhecidas estão ligadas com os médicos que indicam. Às vezes, com o passar do tempo, as farmácias ficam tão conhecidas que já nem precisam mais disso, né? Mas, pelo menos no começo, tem que se ter clientes, e esses clientes muitas vezes vêm desses médicos que as farmácias fazem esses convênios. Tem uma outra situação que é um pouquinho diferente, que muita farmácia faz também, de fazer visitas aos médicos para levar o material da farmácia. Então, o que acontece? As farmácias levam para os médicos, mostrando, né,
é um portfólio da farmácia mostrando o que elas podem manipular, que tipo de coisa que elas fazem, porque cada farmácia de manipulação que a gente tem, uma é diferente da outra. Não existem duas farmácias de manipulação que sejam exatamente iguais, porque algumas optam por manipular certos tipos de produtos, outras optam por manipular outros tipos de produtos. E então a gente não encontra duas farmácias de manipulação iguais, nem no hall de produtos, né, que ela faz, nem na própria estrutura física. A gente vai ver isso mais tarde, a questão da estrutura física. Então, tem isso sim, e tem essas duas situações. Tem a situação, então, do pagamento de comissão, e tem a situação das visitas que são feitas para atualização dos médicos, para que eles saibam o que a farmácia faz. E como a gente tem hoje, na farmácia de manipulação, uma mudança muito grande, né, aparecimento de novas substâncias, quase que diariamente, é sempre importante que as farmácias, então, atualizem o seu portfólio e sempre mandem as novidades do que eles estão manipulando para os médicos. Então, é um processo que é interessante também, atualizar os médicos para que eles saibam o que há de novidade no mercado, o que há de novidade na farmácia, e os médicos possam ter a liberdade de prescrever. Aí o que acontece? Chegou uma nova matéria-prima no mercado, como acontece quase que diariamente hoje em dia. Aí a farmácia resolve incorporar aquela matéria-prima, né? Digamos que um produto lá para hidratação da pele, um produto novo no mercado que promete fazer uma hidratação 10 vezes maior do que as que já tinham no mercado. Então, você adquire essa matéria-prima, você tem que informar, né, o prescritor que você tem essa nova matéria-prima. Só isso não é suficiente. Você precisa falar para ele como que ele pode prescrever aquilo, como que ele pode usar aquilo também, em que forma farmacêutica, em que concentração e assim por diante. Então, essas atualizações são importantes para que ele saiba o que tem de novidade e saiba como que ele pode pedir aquilo. Porque não adianta também você só avisar, olha, nós estamos com uma matéria-prima nova que é 10 vezes melhor no processo de hidratação. E não fala para ele como que ele tem que prescrever, como que pode ser usado. Então, é bastante importante esse processo de visitação médica. Beleza? Professor, você acha que o efeito do medicamento manipulado é o mesmo de um que a gente acaba comprando na farmácia, que é industrializado? Desde que seja feito da forma certa, sim. Pois é, mas essa é a questão. Como confiar numa farmácia de manipulação? Porque a gente sabe que o valor é bem menor, né? Uhum. Mesmo as farmácias de manipulação mais caras cobram geralmente mais barato do que o medicamento industrializado. Mas fica sempre a dúvida, será que realmente ele está fazendo o efeito desejado? Eu fico, pelo menos. Então, teoricamente, sim. Claro que tem a ver muito com o que você está comparando. Por exemplo, a gente tem lá na indústria uma forma de fazer um comprimido que é dispersível. O que é esse comprimido dispersível? Aquele que você ou coloca na boca, ele já dissolve, ou você coloca numa colher com um pouco de água, ele já dissolve, e ele já começa a fazer efeito imediato, né? Será que eu vou ter o mesmo efeito imediato se eu for manipular isso na forma de uma cápsula, por exemplo? Não. Não, por quê? Porque a substância vai estar lá dentro da cápsula, mas a cápsula vai demorar mais, eu vou engolir a cápsula, ela vai começar a derreter e ela vai soltar esse produto lá no estômago, né? O dispersível pode ser que a absorção já comece ali na mucosa da boca. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem certos produtos que não fazem diferença e que, quando manipulados corretamente, vão fazer o mesmo efeito, mas tem certas coisas que não dá para copiar. A não ser que a farmácia seja especializada.
A farmácia compra uma máquina de fazer comprimido dispersível e faça esse comprimido dispersível. Daí vai ser a mesma coisa, desde que ela coloque a matéria-prima na concentração igual, né? Tudo certinho. Então, assim, você precisa conhecer, tem que saber A fiscalização, ela é rígida nas farmácias de manipulação? É rígida, é bem rígida. É mais rígida do que nas farmácias de dispensação, exatamente por isso, por causa dos processos, por causa da forma como as farmácias fazem os produtos. Mas vai Às vezes ter, dá um sim. jeitinho, né? Oi? Falei, às vezes acabam dando um jeitinho, porque a minha dúvida fica assim, será que todo o princípio ativo está sendo realmente utilizado? Será que eles não estão fazendo uma misturinha ali? Então, isso pode acontecer, né? Tanto acontece que a gente já teve várias farmácias de manipulação fechadas aqui em Curitiba. Fechadas, e principalmente, né, eu não sei por que essa atração tão grande, mas com medicamentos controlados, problema com medicamento controlado, problema com manipulação de medicamento controlado, principalmente na área de emagrecimento. De Polícia Federal chegar e fechar e prender e tudo mais. Mas, de uma forma geral, as farmácias acabam por, até pelo próprio receio, né, elas acabam por fazer corretamente. O que pode acontecer, às vezes, é você ter um processo feito de forma errada. E daí a culpa é de quem? Do farmacêutico. Nós, farmacêuticos, que não prestamos atenção, né? Tem alguns casos que a gente tem que usar alguns cálculos, tipo de fator de correção, não sei o quê, que a gente vai ver lá na frente também, que se isso não for considerado, pode acontecer de você preparar um medicamento com uma concentração real menor da substância, mas isso é por falta de conhecimento, tá? Agora, de forma, assim, deliberada, eu acho meio difícil, porque existe uma fiscalização grande e o próprio mercado hoje está fazendo com que as pessoas tomem mais cuidado, sabe? Porque se de repente começa um boato de que certa farmácia está vendendo produtos, está fazendo produtos e não estão fazendo efeito, começa a ficar ruim para a farmácia. E como tem muita farmácia, tem um mercado muito grande, as pessoas estão tomando mais cuidado em relação a isso. Tá? Okay. Bom, é quase 10 horas. Eu vou só um pouquinho mais à frente para a gente ver o vídeo, ver alguns slides só. A gente vê o vídeo e daí a semana que vem a gente conversa mais, tá? Deixa eu ver. Medicamentos, falando aqui, né? Então, a farmacoterapia individualizada é isso que eu falei para vocês. Existe a possibilidade de eu fazer uma quantidade X, né, do princípio para o tratamento, do medicamento para o tratamento daquela pessoa. Então, como no caso que eu falei ali, se a pessoa fosse tomar diclofenaco 3 vezes ao dia por 2 dias, o médico pode pedir para fazer só 6 cápsulas, 6 comprimidos, né? Ao invés de o paciente ter que ir lá na farmácia e comprar uma caixa com 10, com 20 comprimidos e jogar o resto fora. Ou, pior, usar depois. E também em concentrações adequadas para aquele paciente. Medicamentos órfãos. Alguém tem ideia do que é um medicamento órfão? Ninguém arrisca? Não? Podem chutar, gente. Podem falar qualquer coisa. O que é um órfão? Não tem pai nem mãe. Isso. E o medicamento órfão é a mesma coisa. Ele não tem pai nem mãe. É exatamente isso. Então, é exatamente isso que vocês estavam pensando. É aquele medicamento que ninguém quer produzir. Por quê? Porque não tem
lucro muito grande, porque ele é muito barato, porque ele é uma pequena parte da população que vai usar, então não é um medicamento que valha a pena produzir. Um exemplo muito atual de um medicamento órfão é a cloroquina. Até alguns anos atrás, só existia um laboratório. Me fugiu a palavra. Um laboratório aqui no Brasil que produzia, e era um laboratório do governo. Por quê? Porque a cloroquina era utilizada só para malária, né? E aonde que a gente tem malária no Brasil? Mais no norte do Brasil, né? Quantas pessoas tomam medicamento para malária? Uma quantidade pequena. Então, nenhuma indústria se dispôs a produzir a cloroquina porque não tinha muita demanda, né? E não iam, então, de repente, construir lá uma... Tem alguém com o som ligado que está no trânsito, que está fazendo um pouquinho de barulho. E então não adiantava para as indústrias, né, produzir, criar lá uma linha de produção caríssima para produzir meia dúzia de comprimido para abastecer 2, 3 estados lá do Nordeste. Além do que a cloroquina é um produto barato. Então, isso é um medicamento. Desculpa interromper. Minha amiga toma para lúpus. Para lúpus também. Mais recentemente começaram a utilizar para lúpus, mas antigamente era praticamente só para malária. Então imaginem, quantas pessoas tomavam medicamento para malária? Depois que, se eu não me engano, depois que a AMS começou a produzir a cloroquina também, que daí aumentou o número de pessoas que utilizavam. Mas quando era só para malária, ninguém queria saber. Então, tem esses medicamentos que indústria nenhuma tem interesse em produzir, porque financeiramente não compensa. Porém, para uma farmácia de manipulação, né, você pode, de repente, comprar matéria-prima para um desses medicamentos, numa quantidade pequena, e você pode abastecer ali uma pequena comunidade. Então, poucas pessoas que utilizam esse medicamento. Então, a farmácia de manipulação tem essa vantagem também, né? E, além do que, os medicamentos descontinuados pela indústria farmacêutica. Então, quem trabalha na área de dispensação sabe que, ultimamente, nos últimos tempos aí, tem muito medicamento saindo do mercado, né? E alguns estão saindo por vários problemas, mas alguns estão saindo para não voltar mais. Então, o que acontece? A farmácia de manipulação ela tem como continuar comprando esses insumos, essas matérias-primas, e fazendo para as pessoas que precisarem. Eu vou só abrir aqui um pouquinho, que eu acho que entrou alguém. A gente está acabando a aula, mas tudo bem. Que mais? Então, a farmácia de manipulação tem essas vantagens. Produzir medicamentos que você não encontra mais no mercado. Você não encontra mais na farmácia de manipulação. De dispensação. Então, isso é vantajoso. Tem algumas farmácias que acabam por se especializar nesses tipos de produtos. Então, assim, a farmácia acaba produzindo, dessa forma, a gente pode dizer que a farmácia acaba produzindo medicamentos de uma forma individualizada para os pacientes, tá? Bom, aqui fala, uma definição super grande, eu vou falar rapidinho, mas na farmácia de manipulação, os medicamentos são manipulados 1 a 1, né, por farmacêuticos e suas equipes, mais as suas equipes do que o farmacêutico em si, né, mediante solicitação de um usuário portador de uma receita. Essa receita não precisa ser necessariamente médica. Então, existem vários profissionais diferentes que podem prescrever, claro, cada um dentro da sua área. Então, quem pode prescrever? O médico, o dentista, nutricionista, o médico veterinário. Hoje a gente tem a prescrição farmacêutica também,
E se eu não me engano, deixa eu ver, não está colocado aqui, tem mais um profissional que está podendo prescrever hoje. Estética. O pessoal da estética tem alguma coisa que eles estão podendo prescrever. Obrigado. Então, as prescrições, elas são as mais variadas possíveis dos mais variados profissionais. Claro, tem alguns profissionais que não podem, mesmo da área da saúde. Porém, esses profissionais que foram falados aqui, cada um pode prescrever dentro da sua a sua atuação, seu grau de conhecimento, né? Às vezes a gente vai receber lá de um dentista uma prescrição de um antidepressivo. Pode um dentista, tem alguma relação do dentista com a prescrição de antidepressivo? Mas pior que tem. Tem alguns antidepressivos que são utilizados em alguns processos de ATM, se eu não me engano, que não me lembro o nome daquela doença, que tem a ver com a pessoa que força o maxilar nos dentes aqui e tem um problema na musculatura. Não me lembro o nome. Mas tem. Mas não são todos antidepressivos e não são comuns essas utilizações. Mas acontece. Vocês vão ver dentro de uma farmácia de manipulação, às vezes, algumas prescrições que saem completamente da atuação de cada um. Aí você tem que ter o grau de discernimento de saber o que pode e o que não pode, o que você pode fazer e o que você não pode, tá? Não tem uma regra que diga, você pode isso e você não pode aquilo. É complicado. Então, sempre uma solicitação, né, na forma de uma prescrição, para fazer as mais variadas formas. Isso é bastante importante também, porque as formas farmacêuticas que a gente consegue produzir numa farmácia de manipulação, elas são muito mais variadas do que as formas farmacêuticas que a gente consegue adquirir industrializadas. Então, você vai ter pó, cápsula, shake, sachê, comprimido, xarope, creme, pomada, gel, soluções de uma forma geral, supositório, medicamentos estéreis, como injetáveis, mas você pode ter chocolate, pode ter goma, pode ter pirulito, pode ter sorvete, várias formas diferentes que o medicamento industrializado não oferece. Então, isso é bastante importante também. Imaginem, por exemplo, como é interessante para o psicológico de uma pessoa que está tomando um medicamento para emagrecimento, né, e que é doente por chocolate, ela tomar o medicamento dentro de um chocolate que não seja um chocolate que engorde, né? Então, isso satisfaz a pessoa psicologicamente e, ao mesmo tempo, ela está tomando um medicamento que vai auxiliar no tratamento dela. Uma criança que você não consegue administrar o medicamento nem na forma de líquido, nem na forma de comprimido. Você faz um pirulito e dá para a criança. Ela vai tomando o medicamento como se estivesse utilizando um doce. Então, isso pode auxiliar bastante na própria administração, na própria adesão do paciente ao tratamento. Benefícios, então, que a gente tem, eu já falei, né, versatilidade posológica, então eu posso ter concentrações diferentes de uma substância que, né, no medicamento industrializado eu não tenho. Posso associar vários fármacos em um só. Imagine uma pessoa que toma 3, 4 comprimidos diferentes ao mesmo tempo, né? Existem várias pessoas de idade que fazem isso. Se de repente for possível colocar todas essas substâncias, todos os princípios ativos de cada um desses comprimidos em um comprimido só ou em uma cápsula só, vai facilitar muito a vida da pessoa. Ao invés de ela tomar 4 de uma vez, ela toma os 4 em um só. Facilita bastante. Possibilidade da escolha da forma farmacêutica, então, como eu falei, você poder escolher um pirulito para uma criança, um chocolate, assim por diante.
e a possibilidade de resgate de medicamentos descontinuados. Então, aquele medicamento que não está mais sendo fabricado, mas que a farmácia consegue ainda manipular. E aqui eu vou colocar, então, o vídeo para que vocês deem uma olhadinha. É uma farmácia de manipulação de São Paulo, que faz propaganda na internet. Eles têm uma estrutura que é uma estrutura interessante, é uma estrutura, digamos assim, um pouco mais sofisticada, mas existem farmácias de manipulação que não têm tanto equipamento e que conseguem fazer ter os mesmos resultados. Não ganho nada, não conheço, não ganho comissão, vai aparecer o nome da farmácia, mas só para vocês conhecerem a estrutura interna e a gente poder falar sobre isso depois do vídeo. Vamos lá? Garantir a satisfação de nossos clientes através de processos transparentes, realizados com responsabilidade, ética e qualidade. Essa é a nossa missão. A gente continua construindo nossa história de expansão, aprimorando continuamente nossos processos para formular saúde e bem-estar com qualidade, segurança e ética. Competência, agilidade e, sobretudo, qualidade para atender nossos clientes. Esse é um dos grandes diferenciais da Cedrone. Fundada em 1992 e hoje com 2 unidades em São Paulo, a Cedrone é uma farmácia de manipulação que se mantém em constante crescimento e inovação no mercado magistral. Em sua nova sede, com uma infraestrutura moderna e planejada, um atendimento eficaz e uma logística programada, a Cedrone atende às mais diversas necessidades de seus clientes. Especializada em formulações anti-envelhecimento, ortomolecular e modulação hormonal bioidêntica, possui ampla variedade de matérias-primas do mais alto padrão de qualidade, atendendo assim as mais diversas especialidades médicas e formas farmacêuticas. Os laboratórios da Cedrone foram projetados para garantir a segurança e qualidade dos produtos. Os equipamentos de última geração disponíveis no mercado internacional superam todas as exigências da Anvisa. Além disso, possui cabines individuais projetadas especialmente para a manipulação de hormônios, antibióticos e citostáticos, e conta agora com um laboratório de homeopatia, ampliando assim a variedade de formulações para seus clientes. Seus equipamentos possibilitam a produção de tabletes em blister, cápsulas com revestimento entérico e maior homogeneização e micronização dos princípios ativos, para melhor efeito terapêutico do paciente. Tudo começa com a análise crítica da receita, realizada pela farmacêutica. Todo o processo de manipulação é cuidadosamente registrado e apresenta detalhes de cada um dos processos e pessoas envolvidas na manipulação, garantindo total rastreabilidade. O processo magistral da Cedrone tem um compromisso com a qualidade, sempre mantendo o foco no cliente, cultivando uma relação de transparência e confiança. Em 2006, a unidade da aclimação obteve a certificação segundo os critérios da NBR ISO 9001, concedida somente a empresas que mantêm um padrão internacional de qualidade. O cuidado com o produto final confiável faz com que a Cedrone qualifique seus fornecedores, buscando sempre matérias-primas certificadas e de procedência, além de acompanhá-las desde o armazenamento. A água utilizada na manipulação e as matérias-primas são analisadas pelo Laboratório de Controle de Qualidade Interna e também por laboratórios terceirizados, para garantir a segurança de seus produtos. A Cedrone disponibiliza a ouvidoria para eventuais dúvidas, reclamações ou sugestões. Tudo para que o atendimento seja cada vez mais eficiente. Investindo no futuro, sem tirar os olhos do presente e o coração de uma história construída com muita dedicação,
A Cedrone conquista dia a dia credibilidade e excelência por investir em qualidade com responsabilidade. Cedrone Farmácia de Manipulação e Homeopatia. Sua satisfação é nossa melhor forma. Bom, é isso então. Pergunto para vocês, imaginavam que fosse assim? Sim, Quem que escreveu aqui A Menina Tá Voando? Qual menina? Jonathan. a Fábio, ela tá voando, que é uma expressão que ela até me perguntou no privado. É uma expressão pra tá sabendo bastante, etc e tal. Não entendi. É uma expressão que É. eu, que sou da quebrada, uso pra, tipo, tá sabendo muito, Ah, tá mandando entendi. bem. Ah, entendi. Beleza, então. Bom, gente, então eu vou encerrar por aqui hoje. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho desse vídeo, dessa estrutura física aí, para que vocês tenham uma noção um pouquinho maior do que vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão fazer estágio, e daí vocês já têm pelo menos um conhecimento um pouquinho maior. Ah, tá, DTM, entendi. Nossa, eu falei ATM, né? Ah, tudo bem. Então, semana que vem a gente aborda um pouquinho isso. Daí eu falo para vocês do processo, da entrada da matéria-prima. Então, uma coisa só que é importante que vocês entendam é que toda matéria-prima que é comprada, ela não pode chegar simplesmente do fornecedor e entrar para o processo de produção. Ela tem que passar por um controle de qualidade. Esse controle de qualidade tem que dizer que essa matéria-prima continua com a qualidade. Porque o que acontece? Você compra de uma empresa, né, que já fez o controle de qualidade da matéria-prima lá onde ela foi produzida. Mas será que depois que ela foi colocada dentro de essa matéria-prima foi colocada dentro de uma embalagem, ela foi colocada dentro de um caminhão, veio aqui para Curitiba, porque praticamente todas as empresas de matéria-prima são de São Paulo, são lá de cima. Foi colocado no caminhão, veio aqui para cima, chegou aqui, chegou na farmácia. Será que aquela matéria-prima continua com qualidade, não sofreu nenhum tipo de processo que possa ter feito ela perder a qualidade? Então, a gente não pode confiar, né, só no controle de qualidade que foi feito lá na indústria. Eles mandam um laudo, tudo mais, dizendo que foi aprovado, mas a gente, né, na farmácia, recebe essa matéria-prima e a gente tem que refazer para comprovar que realmente a matéria-prima continua com qualidade. Então, vocês viram ali um laboratório de controle de qualidade e tudo mais, então tem que passar por isso, porque pode acontecer de ocorrer alguma coisa nesse caminho, nesse trajeto, e ela perder a qualidade. Eu, por exemplo, quando trabalhava numa farmácia de manipulação, eu tive um caso de uma matéria-prima que foi solicitada para a empresa, a matéria-prima chegou, quando eu abri, só do aspecto, só da cor e do cheiro, eu já disse, essa matéria-prima não veio correto. Era não me lembro, era o extrato de uma planta, não lembro que planta. E tinha um cheiro característico que eu queria, e quando chegou esse extrato, ele já veio com uma cor diferente, com um cheiro diferente. Fui fazer o controle de qualidade, não deu nada certo, tudo errado, né, foi reprovado. Devolvi para a empresa, daí eles informaram que a matéria-prima tinha sido embalada, mas na hora de colocarem o rótulo, eles colocaram o rótulo errado. Era uma outra substância, e eles colocaram o rótulo de uma terceira substância. Então, a gente não pode confiar, porque essas coisas podem acontecer. Beleza? É o estágio final da assistência farmacêutica, né? Oi? É um dos estágios finais da assistência farmacêutica, né? Sim, tá. É fundamental, né? É fundamental que você faça isso, porque você tem que preservar o seu paciente lá na frente. Se você não presta atenção nisso, você pode trazer um problema bastante grave para ele,
para você e para a farmácia, né? Então, bom, a semana que vem a gente conversa mais sobre esse vídeo. Se vocês quiserem dar mais uma olhadinha, mais uma visualizada nele, fiquem à vontade, tem o link lá no material de vocês. Tiverem dúvidas, quiserem perguntar, já vão anotando para perguntar semana que vem. E não sei se vocês viram, mas eu falei de chocolate, de goma, tinha uma parte ali que a menina estava fechando uma caixa de chocolate, e atrás tinha uma caixa de bala de goma. Então, são formas farmacêuticas que são diferenciadas e são bastante comuns nas farmácias hoje. Por hoje, então, gente, é só isso. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Ou tudo tranquilo? Tranquilo, prof, para mim. Não, tudo tranquilo. Beleza, então. Beleza. De boa. Não fiquem com dúvida, tá? Perguntem sempre que acharem necessário. Okay. Beleza, então? Então, semana que vem a gente volta a conversar. Tem uma atividadezinha que é para vocês preencherem ali, que está ligada com a questão das presenças, né? Então, preencham. É uma perguntinha que eu fiz, mas para responder assim em 2 linhas no máximo, não é para fazer contar a vida inteira de vocês, é só para realmente responder, conheço, não conheço, tal. Tranquilo, tá? É mais para garantir mesmo a presença de vocês, beleza? Então, gente, até a semana que vem. Bom final de semana para vocês. E qualquer coisa a gente está por aí, tá bom? Bom dia. Então, até mais. Tchau, tchau. Até.